Bom, salve, salve, nação brasileira Roleplay. Oh. Hoje nós estamos aqui para falar desse assunto sério, que é o que aconteceu no Rio Grande do Sul, tá? Normalmente a gente faz um papo descontraído, mas hoje, por um caráter técnico, eu pedi ajuda, ok? Então, quem vai falar aqui na minha hora é o meu irmão, tá? Meu irmão mesmo, Lucas Trevisan, que ele é professor e mestre aqui de Geografia pela Universidade Federal de São Carlos, né? São Carlos. Aqui temos uma unidade dela aqui em Sorocaba, né? E aí ele vai estar explicando para nós um pouco da questão climática, né? E tentando agregar informações mais precisas sobre o que ocorreu lá, o que está ocorrendo e o que pode ocorrer na sequência, tá? Só queria, mais uma vez, agradecer o espaço para a gente tentar ajudar no que a gente pode. E ainda tem mais 2 livros meus ainda para serem doados. Então eu passo a palavra para o meu irmão, o professor Lucas. Boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade de fazer essa fala. Eu queria mandar um abraço para as pessoas que são do Rio Grande do Sul, que porventura estejam nessa live, mandar uma força para a turma lá, com certeza. Bom, como foi dito, eu vou tentar explicar algumas questões aqui do ponto de vista do professor de geografia, né? Dei essa aula hoje cedo na escola, então vamos ver como é que fica depois das 10 da noite. Vamos lá, gente. Eu separei, primeiramente, para começar esse assunto, falando das causas. Uma catástrofe climática desse tamanho é uma combinação de causas diferentes. O que eu aponto aqui para a gente? Primeiro de tudo, fenômeno El Niño, eu já vou explicar. Nós temos uma massa de ar quente que está posicionada na região central do Brasil, e também a intensificação desse tipo de problema acontece por conta do aquecimento global, né? Então vamos lá primeiro falar de El Niño. Evandro, tem como dar uma filmadinha aqui? Ó, minha gente, como é que funciona? O El Niño é um fenômeno que acontece em média 2 vezes por década. E quando ele acontece, ele pode durar até 2 anos, isso pode acontecer. Caramba. El Niño é o quê? Você tem a água no Oceano Pacífico aqui, e essa água, ela tem um transporte dessa massa aqui por conta das correntes marítimas e correntes de vento. Em situação normal, você tem uma grande quantidade de água que sai aqui da direção da América do Sul, se desloca para a direção da Oceania, certo? E essa água vai juntamente também com massas chuvosas. Mais água, mais chuva, certo? Em situação de El Niño, essa água não desloca para a Oceania. Ela fica estacionária aqui, produzindo uma massa de chuva maior do que o normal. Isso acontece. Isso é uma coisa, um fenômeno natural. Entretanto, para essas chuvas que a gente teve aqui no Sul, também teve uma colaboração de uma massa chuvosa produzida na Amazônia. Que também não isso acontecer. Houve uma soma dessas massas. Só vou interromper um segundinho. Frank, deixa a tela deles maior para o pessoal conseguir ver a tela ali, para eles terem noção que o pessoal do chat está pedindo, que não está conseguindo ver. Consegue? Perfeito. Muito obrigada. Desculpa, pessoal. Agora sim, obrigada. Eu ia fazer, só que eu acabei esquecendo. Perdão. Sem erro. Eu posso fazer o movimento aqui de novo. Vou explicar novamente. Não tem problema. Ó, o que eu estava dizendo. Peraí que o Evandro vai mudar a imagem aqui do Brasil para ficar melhor também. Dá uma girada nela. Aí, perfeito. A gente tem um transporte de massa de água e de ar que acontece no Oceano Pacífico. Normalmente isso já acontece. Em época de verão, de calor, essa massa vai sair daqui dessa costa oeste da América do Sul e vai se deslocar na direção da Oceania. Em época de El Niño, isso não acontece. Fica uma massa de água e de ar aqui na costa da América do Sul. Só que também temos uma massa chuvosa que vem da Amazônia, que é uma produção de chuva equatorial lá que é sempre abundante. E temos também uma massa de ar quente estacionária na região central do Brasil. Isso impede que a massa de ar úmido que está vindo do sul se espalhe para o resto do Brasil. A chuva que está caindo no sul agora era para estar espalhada por muitos estados do Brasil. Só que quando você tem uma massa chuvosa que está em contato com uma massa de ar quente, o que vai acontecer com essa água? Ela vai condensar rápido e vai chover.
e vai chover demais, é o que a gente está vendo. Eu levantei alguns dados aqui a partir de uma matéria da BBC, né, que nós temos 83% dos municípios do Rio Grande do Sul foram afetados de alguma forma. Já deu 92, eu vi na matéria atualizada. Então, pode ser que isso pode até aumentar nos próximos momentos aí. Como impactos a curto e médio prazo, a gente vê aí, obviamente, o impacto nas pessoas. As pessoas vão sofrer, é uma catástrofe humana, além de ser uma catástrofe climática, mas também temos a presença de uma massa fria que está vindo do sul, que pode transformar esse problema em outro, porque pessoas que estão sofrendo com essa inundação também vão estar encarando temperaturas baixíssimas de agora em diante. E agora os impactos de médio a longo prazo são os problemas econômicos que isso pode gerar para o nosso país, por conta do sul ser um grande produtor de gado, de exportação e de consumo interno aqui no país. Ou seja, pode ser que alguns alimentos fiquem mais caros para nós e vai ter uma arrecadação menor com exportações. De qualquer forma, isso que está acontecendo no sul agora está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas poderia estar acontecendo em outros lugares ali do Cone Sul da América do Sul, e a gente não sabe ao certo, talvez amanhã depois, pode vir acontecer aqui na região sudeste, enfim, essas questões climáticas nem sempre são tão fáceis de prever. O que a gente pode falar? Todo lugar que for próximo a rios, que é planície de inundação, que a gente chama, ou várzea do rio, está em perigo. Está em perigo. O que acontece? Todo mundo sabe que esse tipo de problema acontece. Todo mundo sabe, eu sei, vocês sabem. O que precisa é que o poder público, não só do estado do Rio Grande do Sul, mas de todos esses países afetados, estados afetados, comece a pensar a longo prazo, porque essas coisas vão se tornar cada vez mais frequentes por conta dos impactos climáticos que os seres humanos causam no planeta Terra. Enfim, a minha fala era essa. Se alguém tiver alguma pergunta, estou disponível. Eu queria perguntar, para emendar isso daí, eu queria perguntar para você, e o Uruguai? Ou eles estão ali do lado? É porque a gente tem ali a lagoa muito grande, foi pior para nós do que foi para eles? É que no Rio Grande do Sul, além de tudo, você tem uma grande quantidade de rios e você tem a lagoa, o Lago Guaíba, né? O pessoal chama de Rio Guaíba, inclusive, que é uma quantidade gigantesca de água. E assim, ó, será que a câmera vai mostrar a minha mão? Pensa aqui comigo, ó. O rio é a parte do relevo mais baixa. O rio desenha o relevo para baixo. Tudo corre para o rio, certo? Você tem um vale que a gente chama, beleza? E ali você tem muitos afluentes que desembocam nessa lagoa do Guaíba, nesse lago Guaíba, nesse rio Guaíba. E aí isso complica mais ainda a situação. O Uruguai não tem uma situação geográfica de relevo como a nossa, como é o Rio Grande do Sul, que fica uma planície de alagamento gigantesca. Eles vão sofrer também, inclusive estão sofrendo, inclusive já, né? Tá tendo chuva lá também. Entendo. Mas a situação ali do Rio Grande do Sul tem esse agravante da grande quantidade de rios. Perfeito. Mestre, Tá na live, tem alguma pergunta para o professor? abriram aqui duas perguntas e eu também tenho uma, se for possível, tá fazendo. Primeiro vou abrir aqui para a pergunta do live, o camarada. Não escutar a pergunta. Estão conseguindo me ouvir bem, gente? Sim, pode mandar. Sim, O sim. camarada do Três Lados, ele primeiro falou o seguinte, chat. O ruim disso é que dependendo dos materiais, tipo rochoso, pode reter temperatura, isso correto? Isso pode dar uma demora na alteração, normalização da temperatura? Eu suponho que ele estava falando isso em relação à massa de ar estacionária que a gente tem ali no Cerrado, que é em cima disso que eu vou meter minha pergunta, mestre, se for possível. Eu acho que o senhor acredita que isso que está acontecendo no Sul, diferente do Uruguai, é mais afetado, talvez, por essa massa de ar estacionária que está impedindo a travessia dessa massa de ar fria que vem aí do Antártico?